Mas ainda por todas essas coisas que estão acontecendo ultimamente, né? Desde que ele chegou, desde que ele teve esse problema aí de saúde lá no Rio Grande do Norte. Começa a Gulgar. Então vamos, Diário de uma agonia, da agonia de Jair Bolsonaro, sobe a vinheta, vamos começar. Diário da agonia do Bolsonaro. Brincadeira, né? É brincadeira, né? Pois é, É, mais o um dia de Bolsonaro acha agonia. sempre que é de agonia, né? Continue, Guga. Pois é, o médico cardiologista Leandro Ekenik, acho que é assim que fala, que compõe, né, parte aí do grupo médico do Bolsonaro, ele disse na manhã de hoje, de segunda-feira, que a cirurgia a qual o Jair Bolsonaro foi submetido foi extremamente complexa e delicada. Claro, né, demorou 10 horas, a gente viu quanto demorou, mas com um resultado excelente. Apesar dele dizer que o resultado foi excelente, ele também diz, não ele, mas o médico do Jair Bolsonaro, o que o operou, o Cláudio Birolini, diz que não há garantias de que Jair Bolsonaro não precisará, num futuro, quem sabe até próximo, passar por novas cirurgias. Né? A recuperação do Jair Bolsonaro, ela vai ser determinado o tempo, né, de recuperação, quanto vai demorar, vai ser determinado nas próximas 48 horas. As próximas 48 horas serão cruciais para a recuperação do Jair Bolsonaro. Não há previsão, claro, para que o ex-presidente deixe a UTI. Ele está internado no hospital aqui de Brasília, o DF Star, e tem também uma restrição de visitas que foi imposta pela Michelle Bolsonaro e também pelo médico do Jair, então só pode entrar lá para visitá-lo quem faz parte da família do Jair Bolsonaro, não está recebendo nenhum aliado por hora. E aí, Ricardo Noblar? Olha, é natural que o quadro seja isso, por todas as explicações médicas. E nós teremos daqui a pouco um grande médico de São Paulo, especialista no assunto, para nos explicar o que a gente não entendeu e também para responder eventualmente a perguntas de pessoas que nos acompanham nesse programa ao vivo. Essas dúvidas também poderão ser tiradas por esse médico. Mas, enfim, mas é natural, é a sexta. Alguns escrevem, eu acho que até eu escrevi hoje no meu blog que era a sétima cirurgia, mas o Bolsonaro hoje, numa mensagem que ele distribuiu, depois que ele se recuperou, que ele acordou da operação, ele falou em sexta cirurgia. Bom, eu não sei se o número certo são 6 cirurgias ou 7 cirurgias, mas isso também não faz muita grande diferença. De um total de 13, esse número aí parece que realmente não há dúvida sobre ele, de 13 internações que ele sofreu ou passou desde que ele levou em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018, quando estava em campanha para se eleger presidente, desde que ele levou aquela facada lá em Juiz de Fora. São 13 internações e, portanto, 6 ou 7 cirurgias. Por tudo que dizem os médicos, é uma coisa compreensível, natural, que tendo sofrido o que ele sofreu da primeira vez, ele tivesse que se submeter a algumas cirurgias para corrigir isso, corrigir aquilo outro. Esse número pode ter chegado a esse número de cirurgias, 6 ou 7, também com uma contribuição do próprio Bolsonaro, que nunca foi uma pessoa de respeitar integralmente o que os médicos prescreviam. E não foi até agora. E, de alguma maneira, o Bolsonaro até se jactava disso, se gabava disso. Então, ele era visto com muita frequência, ou tomando uma bebida, ou bebida não, que ele até não é de beber muito. Eu estou dizendo, tomando um caldo de cana, fazendo um desregramento aqui e acolá em termos de alimentação, e as pessoas chamavam a atenção dele, os seus próprios devotos, os seus assessores também, mas ele nunca foi muito de levar em conta a opinião dos outros, até a opinião dos médicos que zelam pela saúde dele, que zelaram até agora.
Mas isso tudo, o nosso convidado vai poder se estender mais sobre o assunto. O que eu acho interessante destacar também, nesse momento, é que, como aliás, como até foi, como até foi contado hoje no site do Globo, no site do Metrópolis, é a questão do médico. Que o médico Antônio Macedo, de São Paulo, foi o médico que sempre cuidou das cirurgias de Bolsonaro. O Macedo é um grande especialista no assunto também, muito respeitado em toda parte. E, ele fez pelo menos 5 das cirurgias. Ele não só acompanhou, mas ele comandou, ele dirigiu 5 das 6 ou 7 cirurgias que Bolsonaro sofreu até agora. Para surpresa de todo mundo, assumiu agora uma nova equipe médica para cuidar dessa operação que foi concluída ontem, não depois de 10 horas, mas em torno de 12 horas de cirurgia. E o que é que aconteceu? Bom, aconteceu que a família quis trocar de médico. Aconteceu que o Macedo, inclusive, está se sentindo desconsiderado pelo que ele mesmo disse hoje a um podcast lá de São Paulo. Assim que ele soube que o Bolsonaro estava no Rio Grande do Norte passando mais por esse, ele disse, olha, estou aqui disposto, posso viajar, posso encontrá-lo e não descarto, ele já tinha dito de lá, eu não descarto a possibilidade de termos que submetê-lo a uma nova cirurgia. Eu acho que essa cirurgia já estava cantada há muito tempo, foi sendo adiada por uma razão ou por outra, o próprio Bolsonaro não queria fazê-la em determinados momentos e ela foi sendo postergada. Mas aí a dona Michele Bolsonaro e o filho 01 de Bolsonaro, o Flávio, decidiram que não, vamos trocar de médico. Tudo bem, não tem problema nenhum, se troca de médico. Mas o problema é que eles deixaram a Flávia e o Flávio e a Michele, eles deixaram que transparecesse, que vazasse a informação de que eles estavam trocando porque numa cirurgia recente de uma deputada ou vereadora por São Paulo, do PL, do partido de Bolsonaro, operada pelo Macedo, ela teria morrido. Olha, isso, quer dizer, numa hora dessa, dizer eu troquei de médico, porque recentemente o médico que cuidava do meu marido operou uma mulher e ela morreu, significa que você está pondo em dúvida a capacidade do médico que cuidou do seu marido durante 5 operações. Não foi uma, não foram 2, não foram 3, não foi um engano. Foi devido à capacidade do doutor Macedo de cuidar disso. Então, pode trocar de médico? Claro. Agora, não precisava deixar transparecer uma desconfiança de que, numa outra operação, o médico teria falhado. Isso não tem o menor cabimento. Isso é, no mínimo, não ser agradecida e não ser justa com o que fez. Mas, enfim... Mas também a desconsideração é uma coisa que é admitida e que, infelizmente, acontece até com relativa frequência nas nossas relações interpessoais. Como é que o Bolsonaro, com que disposição o Bolsonaro vai sair depois dessa operação, depois desse repouso, que, segundo os médicos calculam, pode durar até internado aqui no DF, estar em Brasília até 4 semanas, e certamente quando ele for para casa, ele terá de se cuidar muito mais rigorosamente do que jamais se cuidou. Como é que volta uma pessoa que passa por 6 ou 7 cirurgias, que viu, como se diz assim, simplesmente, é uma expressão muito usada, ele viu a morte de perto. Pode não ter visto, é só uma imagem, mas, enfim, correu risco de vida desde da facada que levou o juiz de fora até essa sucessão
de cirurgias a que submeteu, como é que uma pessoa dessa volta? Geralmente o senso comum diz que volta de uma outra maneira. Não foi isso que a gente viu nas seis cirurgias até agora do Bolsonaro, ou 5 ou 6. Não foi isso que se viu. Voltou sempre o mesmo homem do jeito que foi. Talvez no início um pouco assustado, mas depois não. Depois do mesmo jeito. Não houve mudança de personalidade de Bolsonaro, apesar de tanto risco de morrer que ele já correu. Não sei como será dessa vez, nem eu acho que é o caso de especular como será. Mas as pessoas vão estar, principalmente, vamos dizer, os acólitos de Bolsonaro, a direita que depende da bênção dele para chegar ou não ao outro candidato para disputar a próxima eleição presidencial, todos estarão, a partir de agora, ainda mais de olhos e ouvidos atentos para Bolsonaro, para saber se isso vai modificar ou vai mudar um pouco o seu comportamento. Porque até então, até se internar, até ser operado, a disposição de Bolsonaro era continuar nessa briga contra os fatos, nessa agressão aos fatos de que ele será candidato de qualquer jeito. Quer dizer, os fatos dizem que ele não será, porque ele já é inelegível até 2030. E o Supremo, na medida em que o é o que está escrito nas estrelas, o tornará mais inelegível ainda por mais tempo ainda. No entanto, Bolsonaro continua perseverando no caminho do confronto e da fantasia. Não, eu vou ser porque você. Isso vai mudar a disposição mais de risco de morte que ele passou ontem? Duvido, mas não dá para dizer, realmente não dá para dizer. Nosso convidado já está por aí, gente? Agora,